Deixa eu ativar aqui. Deu uma caidinha, mas já voltou, tá? Estamos todos a postos de novo. Ok, deixa eu só dar uma ativada aqui. Então, eu estava falando para vocês do número de infectados, que estavam quase 13.400, mas nós estamos ainda muito esperançosos, tá bom? Nos nossos governantes, e que nós possamos fazer a nossa parte e continuar nos recolhendo, nos confinando e cuidando dos nossos parentes mais idosos para que eles possam receber um bom atendimento por nós, tá bom? É assustador, mas nós estamos no caminho certo e vamos conseguir vencer esse inimigo invisível, tá? É uma esperança muito grande que nós temos. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês, que deu uma caída aqui na internet, mas foi uma questão de um minutinho só. Então, nós estávamos falando sobre, como regra geral, como é que a gente poderia sugerir para os nossos pacientes, tá? Então, tem pacientes que ele já tem uma história, né, de um atendimento psiquiátrico, e ele pode, muitas vezes, já ter até alguma receita, alguma coisa daquela medicação, e ele pode continuar mantendo, lógico, com a orientação médica, e isso pode ser tolerado, a continuação da medicação que ele já estava tomando, se o médico permitir que assim o façamos, tá? E um paciente com risco ou sofrendo de uma síndrome significativa, ele pode também ser requisitado a sua internação e precisa de cuidados também bem especiais. Então, são algumas sugestões que a gente pode ter quando pegamos um paciente assim numa emergência ou até mesmo num estado um pouco crítico, tá? Observar direitinho, muitas vezes é uma recidiva, uma volta do seu transtorno. Muitas vezes ele já está medicado, então ele pode continuar aquela medicação, não precisa nem ter muita corrida, é só pegar a orientação médica que ele pode continuar com seu tratamento normal. E alguns pacientes que podem estar sofrendo aí de alguma síndrome significativa, ele precisa também de uma atenção bem especial, tá? Nessa segunda parte agora, que a gente vai ver, existe, por exemplo, um comportamento diferenciado, né? Existe aquele comportamento que muitas vezes ele vai demonstrar esse comportamento que ele tem, e é um comportamento que muitas vezes fica muito perturbado, e a gente precisa realmente não só nos proteger contra até mesmo alguma agressão, mas também proteger a própria estrutura física do paciente, tá? Então, olha só, comportamento violento, ou ele pode ser ameaçador, e muitas vezes não são doenças de ordem psiquiátrica em si mesmo, às vezes pode ser um comportamento assim agressivo devido a um uso de drogas, pode ser um comportamento agressivo por causa de um alcoolismo, né? Muitas vezes ele tem aí um comportamento que o perturba demais, e a gente precisa saber lidar para que a gente possa se resguardar, para que a gente possa tomar cuidado com ele se machucar também, e sempre que precisar, nós não podemos nos negar, não podemos esquecer que nós podemos pedir reforço, nós podemos pedir até para que funcionários ou profissionais de outros setores possam vir dar suporte, possam fazer com que a gente tenha aí um resguardo, uma retaguarda, uma segurança, algo assim bem ao nosso favor e, logicamente, a favor da pessoa que está passando por esse comportamento violento, tá? E uma coisa que é interessante, muitas vezes esse comportamento dessa pessoa, como eu tinha falado antes, ele não precisa de um tratamento medicamentoso. Às vezes, ele pode se acalmar, ele pode, com uma boa conversa, eu coloquei aqui uma terapia de grupos, é uma boa medida no momento para pessoas que estão com uma agitação muito desacelerada, ou até mesmo acelerada, mas descontrolada, e nesse momento uma terapia de grupo, alguns outros exemplos que podem estar no momento em evidência, para que ele possa sentir que ele não é o único, que ele precisa realmente se acalmar, porque outras pessoas podem estar também necessitando da nossa ajuda. Então, a terapia de grupo
Nesse momento, acho que ajudaria bastante a acalmar esse comportamento agressivo, violento, e muitas vezes não precisa nem de entrar com medicação, tá? Em muitos casos, entretanto, uma terapia com remédios seria, no momento, apropriada, se realmente o paciente tiver, se for para uma boa causa para ele, se for para protegê-lo, para nos proteger também como equipe, e ele precisar entrar na medicação, precisar ter aí que dar uma restringida, vamos fazer, precisa ser feito, né? Então, a gente precisa usar a legislação em causa própria e em causa do próprio paciente, tá? Quando nós tivermos aí algumas emergências, a gente precisa aplicar realmente o que a legislação pede para que todos possam ser protegidos, para que todos possam ser resguardados de algumas violências, de algum comportamento até ameaçador que eles podem, no momento, estar apresentando por não ter um controle emocional. Alguma coisa aconteceu, ele saiu da sua rotina normal e acabou tendo esse comportamento perturbado, esse comportamento agressivo, e aí a gente precisa realmente ter bastante calma para poder cuidar nesse momento da situação, tá? Evitar que esse paciente se machuque, evitar que ele tenha aí uma conduta agressiva a ponto de sofrer escoriações físicas ou mesmo outras coisas mais sérias. Então, a gente tem que ter realmente uma técnica no momento muito adequada para que tudo possa ocorrer, não só na mais normalidade possível para nós, como para ele também, tá? Então, a gente vai encontrar pessoas com comportamento perturbado que muitas vezes não tem nada a ver nem com transtornos psiquiátricos, muitas vezes até mesmo por drogas, por muitas vezes bebida em excesso, e acaba fazendo com que ele tenha esse comportamento que muitas vezes pode até ser confundido com alguns surtos psicóticos. Então, é saber dar uma diferenciada, o que é um comportamento perturbado e o que é uma síndrome ou uma crise psicótica, tá? E aí é onde entra os CAPs, né? É onde a gente tem realmente o conhecimento de que isso é algo que veio para poder ajudar muito, porque o funcionamento dele é diário, o funcionamento dele é um funcionamento que quase não vamos ter custos, porque em se comparando com o hospital psiquiátrico, em se comparando com o que se gastava dentro dos hospitais e o que se gasta nos centros de atenção psicossocial, é uma diferença muito grande. Então, precisamos abraçar realmente essa montagem que foi feita para que a gente possa ter esse atendimento e fazer com que os nossos pacientes tenham o maior conforto e tenham realmente um tratamento adequado do seu sofrimento, dos seus medos que, infelizmente, vão sempre existir, tá? E aí, devido, talvez, a alguns atendimentos anteriores que eles tiveram, talvez até por trazer alguns traumas para eles, mesmo dentro dos CAPs, eles ainda vão sentir um pouco de medo, eles vão sentir desconfiança dos profissionais, por ele já ter trazido de vidas até dos hospitais psiquiátricos que eles viviam antigamente. Alguns ainda trazem essa sina com eles de maltratos, de sofrimento, então eles acham que ali dentro eles também vão ter o mesmo atendimento, vão ter o mesmo modo de maus tratos e de abandono, né? E a gente tem que mostrar para eles que isso não existe mais, que eles ali têm que ficar tranquilos, confiantes na equipe e que tudo vai ocorrer bem, de acordo com o atendimento humanizado que vai ser aplicado a eles, tá? Então, eu coloquei aqui um número que fica bem interessante de como eram o CAPS até pouco tempo atrás. Por exemplo, olha só, existiam 516 CAPs em 2004 e esse número saltou para agora, 2017, há 3 anos atrás, para 2.462. É a quantidade que nós temos espalhada aqui por esse Brasilzão nosso, que é lindo e maravilhoso. Então,
o salto foi imenso. Então, a tendência agora em 2020 é já alcançar aí uma média de uns 3.000 centros de atendimento psicossocial para que o conforto, para que a segurança possa continuar e cada vez com mais qualidade no atendimento e principalmente nos treinamentos dos profissionais que ali estão para cuidar dessas pessoas, tá? Mas mesmo essa quantidade aqui ainda é pouco em relação à quantidade de pessoas com transtornos mentais aqui no Brasil. Então, eu diria que isso aqui corresponde a mais ou menos 1/3 do que seria a realidade da quantidade de centros de atenção psicossocial que nós deveríamos ter aqui no Brasil. Então, um número ainda abaixo do esperado, tá? Um número abaixo do que poderia ser considerado uma coisa assim normal para a época que nós estamos vivendo. Então, mas mesmo assim, nós ainda pensamos muito no conforto deles, ainda pensamos muito que podemos fazer muito mais, principalmente com a abertura de novos centros de atenção e também de formação de outros profissionais que possam dar continuidade ao trabalho já realizado até hoje, tá? E tem outras medidas também que ainda são necessárias, né? Para a gente poder fazer um trabalho que seja um trabalho digno, um trabalho que possa diminuir, por exemplo, os usuários de drogas, os alcoólatras, que são os etilistas, eles precisam de um trabalho à parte para que eles possam sentir que isso tende a diminuir e diminuir muito. Então, não é somente o trabalho já com os transtornos instalados na pessoa. Existem trabalhos que a gente pode começar a fazer, que são trabalhos para evitar ou para diminuir o uso dessas substâncias. A gente precisa, lógico, de ajuda de entidades do governo, precisa de ajuda de entidades estaduais, municipais, mas se a gente conseguir diminuir o número de drogados, o número de alcoólatras, isso pode melhorar muito os outros setores e com o grande objetivo que nós temos de dar muito mais conforto aos nossos doentes psiquiátricos. Então, fazer um trabalho à parte, tentar ver também pessoas da própria família que fazem uso de drogas, que fazem uso de álcool, para tentar inibi-los de alguma forma, para que esse número se decaia, se diminua cada vez mais, tá bom? E aí a gente vai dar mais conforto para aqueles mais necessitados. Quando eu falo uso de drogas e álcool, é porque são substâncias lícitas ou ilícitas, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouquinho, que elas podem ser evitadas. Então, eu posso adquirir transtorno mental por uso de droga, mas eu posso evitar? 100% pode ser evitado. Eu tenho transtorno mental por uso de álcool. Eu posso evitar? 100% pode evitar. Então, tem alguns transtornos adquiridos, que não são congênitos, que eles são transtornos que podem e devem ser evitados. Então, o máximo que nós pudermos fazer para que isso aconteça é um trabalho nosso também, juntamente, lógico, com outras autarquias, com outras autoridades, para que a gente possa dar mais conforto àqueles que têm doenças, por exemplo, doenças congênitas como a esquizofrenia, tá? E aí, eu coloquei aqui só para a gente ter mais ou menos a ideia da quantidade de drogas que fazem com que as pessoas tenham dependência física. Só vou falar rapidamente sobre algumas delas. E essa dependência química, perdão, eu tinha falado física, mas a dependência química, essa dependência química é uma dependência que, muitas vezes, elas são provocadas por esses usos. Então, quando a gente fala sobre ansiolíticos, né, que eles, na verdade, são os tranquilizantes, muitas vezes até das nossas ansiedades. Muitas vezes, quando a gente fala em ansiedade, o que é isso? Por que está acontecendo comigo? Então, antes de eu pensar em ansiolíticos na ansiedade, eu posso pensar em fazer um trabalho de viver muito bem o hoje, viver muito bem o momento, tentar trazer para uma realidade agora o que está acontecendo, porque se eu estiver vivendo bem o agora, jamais eu vou ter ansiedade. Então, o que é uma ansiedade? É você se preocupar com o futuro, é você se preocupar com coisas que ainda não aconteceram, é você se preocupar com coisas que estão te perturbando porque você acha que não vai dar certo.
Então, se a gente puder fazer um trabalho de viver bem o hoje, dificilmente a gente vai desenvolver ansiedade. Então, ansiedade é preocupação do futuro. E isso a gente pode controlar com o nosso com a nossa homeostase, com o nosso equilíbrio energético, com a forma que nós temos de poder nos amar. Eu diria 3 palavras importantes, que é nós termos o autocontrole, o autoconhecimento e a autoestima. Dificilmente eu tendo esses 3 pontos aplicados na minha vida diariamente, eu jamais vou pensar no amanhã de uma forma ansiosa. Eu posso até pensar no amanhã de que esse amanhã vai estar muito bem preparado e eu vou estar preparado para que esse amanhã seja um amanhã melhor do que hoje. Isso não vai jamais me trazer ansiedade. Se não vai me trazer ansiedade, por que eu vou pensar em ansiolíticos, em medicações tranquilizantes do sistema nervoso central? Então, vamos pensar nisso, tá? Trabalhar bem o hoje para não se preocupar com o amanhã. Se você trabalhar bem o seu hoje, jamais você vai ter ansiedade. Se você jamais vai ter ansiedade, você não vai precisar de usar drogas, que são drogas que deixam dependências químicas, como os ansiolíticos, tá bom? Aqueles grandes tranquilizantes que a pessoa fala, puxa vida, tomei, estou bem tranquilo, estou bem calmo, estou bem relaxado, mas é por causa do efeito da medicação. E vai chegar uma hora que você vai ter a dependência dele. Você só vai poder se acalmar enquanto você não fizer uso. Então, as tensões, as insônias, são coisas que realmente nós podemos trabalhar e trabalhar muito. Não estou classificando ninguém neste momento. Estou falando que são evidências de que nós podemos evitar de tomar ansiolíticos, tá? O outro são o que a gente chama de anticolinérgicos, tá? Os anticolinérgicos, né, que são muitas vezes eles são naturais e a gente encontra eles nas plantas. Podemos encontrar eles também como um material sintético para o mal de Parkinson, que é um transtorno mental, o mal de Parkinson. Já foi comprovado que é uma demência, né? As cólicas intestinais, e a gente pode usar assim os colírios para os olhos, né? Então, a gente vai ter como esses anticolinérgicos uma dependência química tão rápida que tem como evitar. A gente pode diminuir muito essa carga aqui. Então, é apenas uma forma que a gente tem de tentar falar, eu não preciso de medicação que possa me trazer uma dependência química desse nível. Eu tenho como cuidar melhor de uma outra forma, com coisas mais naturais. Apesar desses anticolinérgicos, eles serem à base de plantas. É como se fossem uns fitoterápicos. E fitoterápicos, a gente pensa que não tem muitos efeitos colaterais, mas eles têm muitas substâncias tóxicas, principalmente os anticolinérgicos de substâncias mais verdes, que têm muitas substâncias tóxicas. Então, se a gente puder evitar ao máximo, a gente precisa fazer, tá bom? Vou só correr um pouquinho para não ficar nada assim a desejar. Olha só, a cocaína, que a gente sabe que é uma substância, uma droga assim pesada, uma droga que a dependência química dela vem à tona mesmo. Eu coloquei aqui 3 formas dela ser colocada para dentro do nosso organismo. Ou ela pode ser aspirada, ou ela pode ser injetada, ou ela pode ser feito de forma assim que ela vai entrar na corrente sanguínea, ela vai entrar no nosso intestino, ela vai entrar em várias partes do organismo e trazer uma dependência química muito rápida. E a gente vai falar muito sobre isso ainda. Podem ter certeza que nós vamos falar de uma matéria somente sobre dependência química, e a cocaína, a maconha e o álcool vão ser os 3 pontos principais que a gente vai mostrar para vocês, como eles agem no nosso sistema nervoso central e quais os estragos que eles fazem nos nossos neurônios neurotransmissores, para que a gente possa adquirir uma dependência química. Então, é algo assim que o trabalho nosso é fundamental para que isso possa amenizar o mais rápido possível, tá? Vamos falar da êxtase, né?
E quando fala sobre êxtase, eu lembro sempre de pessoas que têm, por exemplo, eu não diria hábitos noturnos, mas são as pessoas que querem se divertir mais à noite. Eu não estou falando de trabalhadores noturnos, isso é diferente. Eu não estou falando desses profissionais, eu estou falando de pessoas que querem trocar o dia pela noite para se divertir, nos bailes, nas baladas, em outras atividades, e depois eles vão querer dormir de dia, mas se você está fazendo uso dessa substância, você vai ter reações orgânicas tão inesperadas que você vai... vamos dar o exemplo aqui de um sábado. Você vai querer ir no sábado para alguma atividade com o uso dessa substância, ela te deixa tão eufórica, mas tão excitada, mas tão agitada, que você não vê a hora de chegar o outro sábado para usar de novo. Então, vamos ter moderação em relação a explicar para as pessoas como realmente nós podemos evitar que elas sejam dependentes químicas desses moderadores aqui e acabam nos trazendo aí prazeres momentâneos, só que são prazeres momentâneos que eles vão passar e a dependência vai ficar. E quando essa dependência fica, aí fica mais difícil para a gente poder fazer com que ela seja amenizada, tá bom? Depois do êxtase, nós vamos ter o LSD, que na verdade ele é um ácido, né? E esse ácido, ele quer dizer que é uma substância alucinógena. Eu vou começar a viajar no espaço, eu vou começar a ter aí umas sensações deliciosas, então tenho como evitar também. Tudo isso vai nos trazer transtornos mentais, vai nos trazer dependência química das drogas e eu vou acabar fazendo com que eu faça uso cada vez mais. Isso não pode acontecer. Então, ela também é sintética, ela é produzida em laboratório. Imagina as misturas que são feitas para que essa substância possa realmente trazer bastante prazer, principalmente as alucinações, porque eles são totalmente alucinógenos, tá? Depois do LSD tem as anfetaminas, né? Que elas estimulam demais o sistema nervoso central. Quando ela estimula o sistema nervoso central, ela faz com que as nossas atividades sejam cada vez mais aceleradas e essas atividades aceleradas, elas trazem depois efeitos inibitórios, trazem fadiga, porque ela faz uma resposta inversa e as pessoas começam a ter aí alguma reação adversa às anfetaminas e começa a sentir o seu corpo já em uma atividade cerebral que não é próprio dos pensamentos da pessoa. Então, ela precisa tomar muito cuidado com as anfetaminas, que elas trazem dependência não tão rápido quanto as outras que eu falei anteriormente, mas ela também pode trazer essa dependência química, tá? E para terminar sobre essas drogas, tem as anfetaminas, né? Também ela estimula demais o sistema nervoso central, ela provoca um aumento nas atividades cerebrais, ela faz com que a pessoa tenha uma euforia muito grande e a pessoa quer se libertar daquela coisa que ela tem presa dentro dela, ela perde o apetite, ela perde o sono, ela perde a vontade de estar ali com quem ela gosta, ela quer e realmente se divertir o máximo que ela puder, tá? Então, é outro tipo de droga, as anfetaminas, que elas precisam de muito cuidado para que a pessoa não tenha essa dependência e não fique aí com noites e noites de sonos perdidas, porque ela se torna uma droga não essencial, que é uma droga. Quando eu falo não essencial, é porque o organismo está precisando dela no momento. Quando eu falo que ela é uma droga que ela pode ser retirada, é porque você pode conviver muito bem sem ela. Então, ela é não essencial. Eu preciso saber que o meu corpo não precisa dela. Eu preciso saber que por ela estimular demais. Você tem que falar o seguinte: eu já estou com o meu sistema nervoso central controlado. Eu não preciso de estimulações. Então, é uma droga que eu não preciso dela para fazer as minhas ações cerebrais, tá? Então, e se eu fizer, é lógico que eu vou poder
provocar aí um aumento das minhas atividades e onde vão começar a ter os efeitos adversos, tá? E a maconha, que é a última delas, que a maconha, ela também é conhecida como a cannabis, que a gente já conhece muito bem. Ela é uma planta potente, só que ela não produz somente o THC. THC é uma das substâncias da maconha. Então, foi colocado aqui ó, que ela produz, além do THC, que é uma substância super estimulante do sistema nervoso central, ela produz uma média de uns 400 tipos de substâncias que vão fazer essa estimulação, essa dependência química entre essas substâncias. O THC que é o que a gente mais conhece, tá? Mas existem muitas outras que vão nos trazer também dependências químicas. Eu falei rapidamente sobre cada uma delas, porque a gente vai ter uma aula especial somente sobre substâncias químicas, sobre drogas lícitas e drogas ilícitas, tá? Para a gente poder ter um pouco mais de conhecimento e o porquê que essas drogas causam tantos transtornos mentais, que as pessoas acabam perdendo a noção da realidade. Muitas vezes perde a noção da realidade, tá? E aí, para falar o último das drogas, eu falei somente de drogas sem falar do álcool, e aí a gente tem também a intoxicação aguda pelo álcool. E é uma intoxicação que muitas vezes requer até a internação. Então, quando tem intoxicação aguda por álcool, a pessoa precisa dessa desintoxicação e muitas vezes até precisa de uma intervenção para que essa limpeza orgânica possa ser realizada. Aí tem que pedir alguns exames, tem que pedir os exames hematológicos, a diabetes, os colesteróis, todos os exames assim, de bioquímica e hematologia para ver se dá para fazer essa desintoxicação, se o organismo da pessoa está bem, para que isso possa ocorrer. Normalmente, pode ocorrer com pessoas jovens, pode acontecer com adolescentes, mas pode acontecer com adultos e idosos também. Então, não escolhe idade para que tenha uma intoxicação aguda do alcoolismo, tá? E não é difícil ter essa intoxicação aguda. É só você ter essa quantidade a mais no seu sistema nervoso, que você já vai representar como uma intoxicação, ok? Temos ainda alguns minutinhos. E aí eu queria já direcionar um pouquinho sobre os CAPs, tá? Que, na verdade, nós vamos ter, como eu falei agora de drogas e álcool, nós vamos ter, por exemplo, um centro de atenção psicossocial somente para drogas e álcool. Nós vamos ter um centro de atenção psicossocial somente para crianças e adolescentes. Então, existem essas divisões e essas divisões realmente elas funcionam e funcionam bem. Tá? Então, eu queria mostrar um pouquinho rapidamente sobre eles, mas eu vou deixar um tempinho para a gente fazer perguntas e respostas. Tá? Então, olha só, antes deles serem inaugurados, infelizmente, as pessoas eram sujeitas a uma forma de cuidado puramente biológico, ou seja, não tinha humanização. Então, era cuidar do corpo, porque a mente não tem assim um cuidado especial. E a gente sabe que isso já foi banido da face da Terra, principalmente nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos, tá? Então, hoje em dia você pode ter bastante tratamento sem que precise ser tratamento medicamentoso. Nós podemos ter tratamentos que sejam uma coisa mais voltada para a vida biológica e vida mental da pessoa, para que ele não tenha uma agressão, para que ele não sofra uma violência no seu organismo. Isso é muito bom. Então, é associar tratamento medicamentoso com tratamento não medicamentoso. E isso, o CAPS tem essa responsabilidade de poder capacitar todas as pessoas para ter esse tipo de atendimento. Então, antigamente, quando a gente fala em humanização, isso não existia. Hoje não. Hoje os profissionais são capacitados e sabem que estão correndo risco se não usar essa humanização de uma forma coerente, de uma forma segura, tá? Precisamos fazer isso. Então, esse CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, ele surgiu realmente por uma visão ampla de como cuidar dos pacientes, de uma visão ampla de que eles precisam da nossa ajuda, de que eles precisam ser reintegrados à sociedade.
Então, vamos falar de CAPS e reintegração à sociedade. Eu só vou no CAPS se eu tiver realmente aquela necessidade ou aquele controle para poder ter um acompanhamento direto com todos os profissionais. Mas eu queria dizer para vocês que a família ela é muito importante nesse atendimento para que ela possa dar continuidade da vida socioeconômica da pessoa no seu lar, na sua casa, tá? Para que esse transtorno mental, que a gente sabe que muitas vezes não vai desaparecer, mas pelo menos vai amenizar a vida das pessoas que dele fazem parte, tá bom? Deixa eu ver. E aqui já, como eu tinha mostrado para vocês, hoje tem coisas até mais interessantes do que essa inauguração. Essa aqui, infelizmente, aconteceu. Quando a gente fala dos CAPs, não é somente o tratamento. Então, a ressocialização, época de carnaval, vamos fazer carnaval com eles. Época de festa junina, vamos fazer festa junina. Vamos trazê-los para a sociedade. Vamos colocá-los junto com a família. Então, para que imagem mais bonita do que essa ou essas aqui? Vamos pensar um pouquinho nisso, tá? Então, são imagens que a gente pode melhorar e melhorar muito. Essas imagens que eu estou vendo aqui agora, ela poderia ser visto dessa forma antigamente. Essa que eu estou vendo aqui agora, ela poderia ser vista dessa forma antigamente. E eu não quero que isso aconteça, jamais, tá bom? Eu vou abrir aqui agora um pouquinho para a gente compartilhar um pouquinho de perguntas e respostas, e se vocês tiverem alguma coisa para falar, que a gente possa começar a... Deixa eu ver aqui agora. Boa noite, professor. Você poderia me enviar, sim, os slides, nós vamos enviar. Eu quero ver se eu faço um conjunto desses slides para mandar tudo junto para vocês, tá bom? Eu vou mandar para o representante de classe e ele passa para todos vocês, tá? Isso aqui é muito importante. Tá ok, vou fazer isso sim, tá? Juliana. Estou lendo um livro sobre ansiedade. Ótimo, excelente, Jéssica. Casos extremos, as pessoas podem sentir ansiosas até quando saem de casa. Jéssica, a ansiedade é o que eu falei para você. Eu vou sair de casa, mas eu não estou me preparado para sair, eu já estou pensando em ansiedade. Então, realmente, qualquer motivo que eu não esteja pensando no viver bem no momento, eu vou estar pensando em ansiedade, tá? Só que são ansiedades normais. O que eu não posso é trazer essa ansiedade para uma patologia, tá? Ansiosos todos somos, mas você pode controlar se você tiver o seu momento bem estruturado, tá bom? E parabéns pelo livro que você está lendo sobre ansiedade, tá? Luana, professor, eu tenho muita ansiedade. Domingo eu fiquei acordada a madrugada toda, pela manhã continuei acordado. Eu só consegui dormir à noite de tanta ansiedade. Luana, a sua ansiedade pode ser uma ansiedade de alguma coisa que está te incomodando. Tenta eliminar, tenta resolver o que está te incomodando, porque essa ansiedade que você está falando não é uma ansiedade patológica. Ansiedade patológica, Lu, é algo muito mais grave do que isso. Eu acho que essa noite sem dormir e o dia também, você deve estar preocupada com alguma coisa que está te incomodando, tá? Então, tenta, não sei se você já teve uma estabilidade depois dessa noite, mas algo que está te incomodando, talvez algo do futuro, e você não conseguiu resolver ainda, tá? Mas tenta resolver para você ver. Tá bom, Lu? Cláudia, o que ainda me assusta é a falta de ética nos profissionais. Também, eu concordo plenamente, Cláudia, contigo. Ainda chamamos pacientes de doidos, loucos, Cláudia. Isso foi banido da face do Brasil. Loucos e doidos não devem mais existir, tá? Se você perceber alguém fazendo isso, você tem todo o direito de chamar a atenção daquela pessoa com delicadeza, com humildade, mas ela não pode chamar outras pessoas que têm uma esquizofrenia de louco. Isso é totalmente contra os princípios, tá? A Luana, tá bom, professor, obrigada. Natália, estou preocupada aqui com o horário, deixa eu ver aqui. Tá quase terminando. Vamos terminar daqui a pouquinho, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Exatamente, Cláudia, porque as doenças mentais são... exatamente, tá.
Vou avisar a professora Lenita. Tá. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Mais alguém? Legal, foi bom conversar com vocês, viu? Foi ótimo. E eu gosto dessa participação para que a gente possa ter uma interação, para que a gente possa ter um grande entendimento sobre os transtornos mentais. Eu quero dizer para vocês que o que foi falado aqui, por exemplo, pela Luana da Acordada, Lu, não fique preocupada, porque isso é natural, é só você começar a ver o que estava te perturbando, tá? Isso jamais passa por uma ansiedade patológica, tá bom? Mais duas novas mensagens, Raíssa. O que nos dói é que as pessoas falam que se preocupa, mas na verdade estão nem aí. É. E você vai, Raíssa, você vai continuar assistindo isso nos hospitais de pessoas que falam que tem bastante carinho, bastante preocupação, mas infelizmente acaba não colocando em prática. Infelizmente tem pessoas desse tipo, tá? Vamos tentar fazer de uma forma com que elas talvez sigam o nosso exemplo, tá bom? Tudo bem? Dani, adorei a aula, professor, como sempre, obrigado. Eu que agradeço, Dani, você é muito gentil.